O documento foi publicado em 8 línguas, entre elas o português, e dirigido à Igreja de todo o mundo. Aprovadas pelo Santo Padre, as diretrizes querem colaborar com bispos, padres, comunidades e, é claro, com os próprios jovens, no sentido de impulsionar as jornadas diocesanas da juventude. A elaboração do material foi feita pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida e com a colaboração de jovens para que, como pede o Papa Francisco, tenham eles um forte protagonismo nos mais diversos setores da Igreja. Para preparar um documento como esse, existe um longo processo de escuta também. Então, foram consultados não somente as pessoas que fazem parte do próprio dicastério, mas também alguns consultores que são mais ligados ao campo da pastoral juvenil e que estão em várias partes do mundo, como também alguns jovens foram consultados, alguns diretores de pastoral juvenil também de outros países. Ou seja, o documento é um fruto maduro também de uma escuta, na qual também os jovens foram envolvidos, né? Alguns jovens que participaram, por exemplo, do processo sinodal foram ouvidos também, puderam ler uma proposta inicial, puderam fazer suas contribuições e depois os nossos superiores no dicastério dão essa forma final ao documento. O documento apresenta a história da Jornada Mundial da Juventude e como os pontífices sempre manifestaram especial atenção para esse encontro, seja no âmbito mundial ou diocesano. Mas também sugere caminhos a serem seguidos para organizar bem esse evento nas igrejas locais, valorizando a mensagem que anualmente o Papa envia aos jovens, além de promover formações e encontros que ressaltem o valor missionário, o chamado à santidade, além de propor dinâmicas de peregrinação que mostrem a importância de caminhar juntos. Para que os jovens se sintam em casa, é importante a acolhida, a amizade que se cria nestes encontros. Não se pode caminhar sozinho em direção a Deus. É uma estrada que se faz acompanhado. No início da minha conversão, por exemplo, eu não estava sozinha. Essa primeira experiência na igreja eu a vivi ao lado de amigos da escola. E com estes amigos fui conhecendo Deus, a igreja, indo à missa, partilhando as experiências de fé. E isso foi muito importante. Até para me sentir acolhida, sentir que pertenço a um grupo que caminha junto em direção a Deus. A Jornada Mundial da Juventude foi instituída pelo Papa João Paulo II em 1985, definindo o Domingo de Ramos como o dia que se celebraria esta festa nas dioceses de todo o mundo. Mas em novembro do ano passado, o Papa Francisco anunciou que a partir deste ano, 2021, a celebração local da JMJ passaria a ser na festa de Cristo Rei. Ao anunciar a mudança, o Papa Francisco destacou que o centro das duas celebrações litúrgicas, Cristo Rei e Domingo de Ramos, permanece o mistério de Jesus Cristo, Redentor do homem. Muda-se a data, mas se mantém algo essencial da identidade desta festa, que os jovens se reúnam e que o centro seja Cristo. Neste ano muda o dia em que se celebrava a jornada diocesana, que era na festa do Domingo de Ramos, e agora passa a ser no Domingo de Cristo Rei. Então, aproveitando essa mudança, também nós sentimos que era o momento de dar algumas orientações mais concretas sobre como organizar a nível diocesano, a nível local, esse encontro de jovens, né, esse primeiro momento de oração pelos jovens, um momento realmente de colocar o jovem no centro da oração da igreja. E por outro lado, de preferência nesse mesmo dia de Cristo Rei, ou em outro dia que seja mais adequado para a diocese, um encontro com esses jovens, né, mais ou menos nos moldes de uma JMJ, ou seja, com eventos artísticos, caritativos, missionários, onde os jovens possam se encontrar, onde possa haver toda uma peregrinação, onde seja realmente uma festa da fé, um momento de encontro com a igreja, um momento de missionário, né? Um momento realmente para revalorizar também o protagonismo juvenil. O conteúdo da festa não muda, que está sempre Cristo Rei, Cristo Senhor, né? Inclusive no dia de Domingo de Ramos, Jesus entra montado num burrinho, né? O documento fala disso, ou seja, continua sendo Cristo o centro da nossa festa com os jovens, mas pastoralmente era mais oportuno uma data que a liturgia não estivesse já tão marcada pela festa, no caso do Domingo de Ramos, né? Então, assim, numa festa também importante, também cristológica, que é o de Cristo Rei, poder celebrar com os jovens é mais oportuno, né? É mais oportuno do ponto de vista pastoral e o Papa
quis realmente aproveitar, né, mantendo o espírito da festa, o espírito da celebração, mas numa outra data que fosse mais adequada para as dioceses. O manual faz parte de uma série de ações promovidas pela Igreja para colocar em prática os principais pontos apresentados no documento final do Sínodo dos Jovens e, é claro, na exortação pós-sinodal Christus Vivit. Sem dúvida, o sínodo tem muito ainda para ser realizado, ou seja, é importante a gente perceber que o sínodo não terminou. E o nosso dicastério justamente tem a preocupação de dar continuidade a todo esse trabalho, não deixar cair, não deixar engavetar a Christus Vivit ou o documento final do sínodo. E um dos temas que o sínodo falou foi a importância da JMJ como experiência de igreja para tantos jovens, muitos afastados da igreja, etc. Então, o sínodo confirmou a importância da JMJ como uma parte de um caminho com os jovens, que não é obviamente o único caminho, não é obviamente nem mesmo, digamos, o momento culminante, é uma parte do caminho. E a JMJ Internacional deveria alimentar o trabalho da pastoral juvenil em cada país, em cada diocese. E como parte desse caminho diocesano, local, às vezes nacional, dependendo da dimensão do país, são essas jornadas diocesanas da juventude, né, que acontece todos os anos. No Brasil, muitas vezes se aproveita o DNJ para fazer esse encontro com os jovens, né, e o Papa, eu gostaria realmente que fosse revitalizado esse encontro, seja diocesano, nacional, a nível local, nos anos em que não tem a JMJ internacional.